todos bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do Informa Podcast. Um podcast onde damos dicas não somente para você ficar em forma, mas também para se manter informado com dicas dos experts em saúde da nossa região. Eu sou Edir Sokol Júnior, sou médico, empresário, professor e hoje estou no comando do Informa Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto bastante atual: saúde e longevidade. Mas antes, eu não poderia deixar de agradecer os nossos apoiadores que fazem isso aqui, ajudam a fazer isso aqui se tornar possível. Ortotrauma, Clínica de Ortopedia e Traumatologia, MedInfuse, Instituto de Saúde, Performance e Emagrecimento, Move Academia, Vila de Grano, Produtos Naturais e Crop, Assessoria de Marketing. Para enriquecer a nossa conversa de hoje, eu trago ele, que é médico com formação em geriatria, é mestre em ensino superior, docente e coordenador do curso de medicina do Unidep, Dr. Wilson Campos. Gostaria então de agradecer novamente a sua presença aqui para compartilhar comigo e com toda a nossa audiência mais dicas fundamentais sobre saúde. Para começar o nosso bate-papo, Wilson, me conta, como você entrou na vida acadêmica e o que levou você a se dedicar tanto ao ensino e formação de novos médicos? Eu agradeço pelo convite, é uma honra imensa estar aqui, Edir. Dentre vários dos projetos que a gente já conversou, acho que eu nunca imaginei que estaríamos aqui numa mesa para trocar uma ideia assim, embora estivéssemos juntos em diversos momentos para conversar e tantas conversas construtivas nós tivemos ao longo desses anos, né? Eu me chamo Wilson, eu sou médico, formação em geriatria, sou docente e coordenador do curso de medicina do Unidep aqui em Pato Branco. E, meu querido, o que me levou à docência? Sabe que minha mãe, quando eu me formei em medicina, ela me fez essa pergunta? Ela me perguntou assim: meu filho, mas você é mais professor ou médico? E eu virei para minha mãe assim, pensei: o que que ela quer ouvir de mim? E naquele momento, e nós temos um trato, eu tenho um trato com minha mãe desde os 9 anos de idade, de nunca mentir um para o outro. Eu virei para minha mãe: mãe, eu sou médico primeiro. Só que como médico eu nunca deixei de ser professor, porque eu sempre pensei em ensinar os meus pacientes a tomar o medicamento da maneira correta, a se cuidar, a entender o tratamento daquele que ele estava vivenciando, o problema que o aflige. Então, eu digo que foram coisas que surgiram juntas. Já no ensino médio, mineiro gosta de história, né? Então, você vai ver que eu gosto de contar história. No ensino médio, eu já tinha uma prática de estar ali junto com a galera, explicando física, matemática, biologia, química, isso em Diamantina, que é onde eu morei. E aí, depois eu fui fazer minha graduação em medicina na Universidade Federal de Minas. Já no segundo período, eu virei monitor de anatomia. Menino muito tímido, não parece, né? Mas muito tímido. Eu me destaquei ali naquela função como monitor, estudava muito o corpo humano, queria entender como funcionava, entender mesmo o fascínio pelo corpo, que é uma coisa que nos move, até hoje a gente tem esse fascínio pela humanidade, né? E aí no segundo período eu me tornei monitor de anatomia. Já no finalzinho do primeiro ali, para o segundo eu já estava ativo, deu no segundo período eu já era monitor de anatomia. Ali foi o meu primeiro contato com ensinar medicina. Depois daquele momento, eu me recordo até hoje como estava o primeiro dia que eu estava dando monitoria. Eu suava. Mas depois que passou aquele momento ali,
Eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E fiquei a faculdade inteira como monitor de anatomia, monitor de semiologia, sempre envolvido em projetos que envolviam ensino, pesquisa. Sempre gostei muito de prática extensionista, sempre acreditei muito na medicina como uma forma de servir a comunidade, né? E, e aí, quando eu me graduei em medicina, eu fui convidado a ser professor. Legal. Então, eu já recebi o convite quando eu me graduei em medicina. Já para ser professor do curso de medicina. Já. Que legal. Eu era professor convidado. E aí fui cada vez me aprimorando mais, mas comecei dando aula de anatomia. Legal. Também tenho muito apreço pela anatomia. Também fui monitor no primeiro e segundo ano. Talvez essa seja mais uma das coincidências que nos unem, né? Porque, como Exato. você bem falou no início, temos e já tivemos vários projetos juntos e certamente ainda teremos vários. E a anatomia é uma paixão em comum, então. Quando a gente estava planejando o nosso episódio de hoje, minha assessoria falou: o Wilson é geriatra, quem tem essa especialização? Sim, é geriatra, tem essa especialização, mas não tem como é um assunto muito em voga, que é a saúde e longevidade, tem tudo a ver. Mas, quando falamos do professor Wilson, não tem como separar o doutor Wilson do professor Wilson. Eu conheci ele primeiramente como professor e depois como médico. Enfim, Wilson, então eu decidi, por bem, dividir a nossa pauta de hoje e, aliás, acrescentar uma pauta inicial, que é falando da tua vida acadêmica, se você puder dar dicas para quem está começando na medicina, ou já para estudantes, ou para quem está querendo se formar médico, e aí eu lhe pergunto, ou para quem está prestes a se formar médico, mas aí eu lhe pergunto, quais são os principais desafios do estudante de medicina, desde o vestibular até a formatura? Olha, Edson, sua pergunta é muito profunda, né? O que um estudante precisa para se formar médico? O que as pessoas precisam para almejar algo no futuro? Precisa de propósito, né? Um propósito com a medicina. Qual o seu objetivo utilizando da medicina, né? O meu propósito, por exemplo, sempre foi transformar a vida das pessoas. Eu sempre pensei nisso. Eu queria fazer algo pelas pessoas, eu queria ajudar, eu queria formar pessoas com pensamentos diferentes, eu queria transformar uma geração. E isso vai muito de acordo com o propósito de vida, vai muito de acordo com aquilo que eu acredito. Agora, para quem pensa nisso para o futuro, eu diria hoje para o estudante de medicina, tenha um propósito. Que, o que você quer fazer no futuro? Por que a medicina ela vai ser importante para a sua vida? Porque a gente até já conversou sobre isso, a medicina ela nos cobra também em Sim, tem um preço. troca, né? Tem um peso. É o tempo, são as nossas abdicações, a dedicação que nós temos de estudar, Ah, de ficar com os nossos pacientes à distância dos familiares. Se você tem o propósito de utilizar da medicina para ajudar, para fazer o bem, para fazer diferença, tem um propósito, sabe? excelente. Eu acho que hoje, cada vez mais no mundo que a gente vive, está faltando objetivo, está faltando propósito de vida. Eu acho que todos os grandes empresários, e até coloco você dentro desse rol, todos surgiram a partir de uma ideia que virou um propósito, que virou uma forma de viver Que se concretizou, e né? se concretizou, né? Exato. Concordo com você. E quais habilidades e competências que você considera essencial para os novos médicos seguirem na carreira de médico? É, a medicina mudou muito, ela transformou bastante, né, Exato. nos Esse era o últimos. ponto que eu queria tocar com você. Acho que você entendeu exatamente. A medicina de 20 anos atrás, ou pelo menos a formação médica, é diferente. A medicina também está em constante evolução, né? Mas Exatamente. falando da parte da formação especificamente, ali dos 6 anos da medicina, que competências e habilidades que você acha que o estudante de medicina tem que ter para se tornar um médico competente, um médico... Eu me formei num método muito tradicional, numa escola tradicional,
E naquele momento a gente se concentrava muito em hard skills, em conhecimento. Eu quero conhecer, eu quero saber aquela determinada informação e nos contentávamos em formar, exercer a medicina e era assim. Hoje, a gente, inclusive, é um dos propósitos nossos ali dentro da instituição de ensino, a gente está atento à medicina que se transformou e o médico que nós formaremos para esse novo momento da medicina. E quem que é esse médico? Esse médico, muito mais que as hard skills, ele tem que ter soft skills. Ele tem que ter habilidade de comunicação, ele tem que ter inteligência emocional, ele tem que lidar com situações de estresse, problemas e desafios, ele tem que ser um excelente comunicador, ele precisa ter aptidão para tecnologia, ele tem que estar atento às inovações do mercado e, acima de tudo, ele tem que continuar estudando. Aproveitando essa deixa, me diga assim, basicamente, o que mudou no currículo da medicina mais tradicional para a medicina mais atual. Acho que é mais ou menos o que você estava querendo falar, né? O conteúdo em medicina, ele dobra de maneira intensa. Então, talvez em 75 dias nós dobremos o conhecimento em medicina que nós temos no mundo. As instituições de ensino, elas não conseguem ensinar tudo que o aluno, tudo de medicina, em 6 anos de graduação. Um curso de medicina, para ensinar todo o conteúdo da medicina, gastaria 20 anos. Depois de 20 anos, nós estaremos extremamente desatualizados e deveríamos começar de novo, um novo curso de medicina. Então, os cursos hoje, eles estão indo para uma posição diferente. Através das metodologias ativas, mostrar para o aluno que ele precisa ser o principal ator do seu processo de formação. Ele precisa saber buscar uma informação de qualidade, porque hoje nós temos muita informação e não sabemos filtrar quais são aquelas informações realmente relevantes para a nossa prática profissional. Ele precisa ter uma rotina de estudos, ele precisa saber se atualizar, entender que isso faz parte do seu processo, né? Então, o que mais mudou na forma de ensinar medicina, que antes o aluno ele era mais passivo, mais ouvinte. Então, isso é medicina do início do século XX, né? Era sentar na cadeira, ouvir. Era mais um espectador do que o artista principal. Absorver 30% daquilo que ele está ouvindo e, ok, era aquilo. Hoje não. Hoje é a perspectiva do fazer. Ele faz, ele tem uma carga horária prática muito maior, ele precisa ter uma rotina de estudos, ele precisa estar no centro do seu processo de formação e a aprendizagem é centrada no aluno atualmente. Então, ela saiu do professor, é centrado no aluno e o professor ele tem um papel de tutor do processo. Isso seria o que chamamos de metodologia ativa, certo? Exatamente. Então, exatamente. Você explicou muito bem, acho que essa é a principal mudança que a gente vê. Lógico, existem mudanças de tecnologias, é óbvio, Sim, tudo evolui, mas eu considero também essa principal mudança da medicina tradicional para a medicina atual é que o aluno deixa de ser um espectador para virar o artista principal da cena, certo? Exatamente. Legal. E que conselhos você daria para a pessoa que está querendo se formar, está prestes a se formar médico e especialmente em relação aos desafios que ele vai encontrar, partindo já de um princípio que ele estuda já numa metodologia ativa, mas assim, vou cair no mercado de trabalho. A dica é essa, Olha, a gente está caminhando aí para a formatura da nossa 3ª turma, né, no final do ano, que inclusive tu é professor homenageado dessa turma, né? Patrono da T3, que tanto Exatamente. me deixou muito satisfeito, muito emocionado com o convite. E eu e a T3 realmente temos uma relação maior do que simples docente e aluno lá. O negócio é amor, acho que é amor. E aí eu fico pensando, né, nos alunos nossos que vão se formar agora no final do ano. Eu tenho uma conversa
tenho conversas frequentes com eles, e inclusive na próxima semana eu terei uma conversa mais informal sobre o que fazer, né, Daqui para frente. daqui para frente. Legal, Eu fico legal. muito feliz de ter, né, nos nossos alunos essa figura de aconselhamento, porque nós sabemos da dificuldade que tem, nem todos hoje Legal. entendem a necessidade da gente ouvir e aprender com aqueles que vivenciaram, né? Eu acho que a geriatria ela te traz muito disso também, ouvir aqueles que já tiveram experiências anteriores. Que conselho que eu daria, então, para você que está formando em medicina, para você que vai estar no mercado daqui a pouco? Estamos formando cada vez mais médicos. Isso é uma realidade inexorável. Então, o Brasil hoje ele tem um bom número de médicos, né? Nós estamos passando do número de 600 mil médicos e nos últimos 10 anos nós aumentamos absurdamente a quantidade de médicos, a quantidade de escolas médicas. Nós somos o segundo país do mundo com a maior quantidade de escolas médicas. Nossa. É, exatamente. Então, aumentamos muito o número de vagas. Ou seja, o nosso médico recém-formado tem que estar bem preparado para o mercado, Ele que já tem que está. estar preparado. Então, o que eu daria de conselho para ele, esteja atento àquilo que está acontecendo no mundo, esteja atento àquilo que está acontecendo na sociedade, nas transformações que o mundo está vivenciando. Nunca abandone a humanização, o cuidado com o paciente, porque isso, a gente sabe que o mundo ele tende a isso, a se esfriar. Então, nunca abandone o cuidado, nunca abandone a atenção, seja dedicado àquilo que você escolheu fazer para sua vida e mantenha estudando. Eu Ótimo, daria ótimo, esses 4 ótimo, conselhos aí. pessoal. Fica esperto. Você que é estudante de medicina, está praticamente se formando, fica esperto para as dicas do expert aqui. Professor Wilson é o cara. O cara, vai, escuta ele. E como que você enxerga o futuro da medicina? E quais competências que você considera fundamental para o médico do futuro que ele tem que desenvolver? Olha, Edi, sua pergunta ela é sensacional. A gente tem discutido bastante isso entre os diretores do grupo educacional ao qual pertenço, e, e o grupo tem uma preocupação muito grande em formar o médico para esse novo cenário. E uma das coisas que a gente estava conversando é domine a tecnologia, utilize a tecnologia a seu favor, Isso. porque é inevitável. A inteligência artificial ela chegou, hoje ela pode ser algo que vai te auxiliar, Pode ser um aliado importante, né? pode ser um aliado para te dar mais qualidade de vida, para ofertar um cuidado melhor para o seu paciente. Eu acho que a inteligência artificial ela vai nos ajudar a oferecer um cuidado maior ao paciente e quem sabe o médico ter maior tempo para fazer as coisas que ele tem deixado de fazer, que é cuidar, Exato. né? Então, diferente, eu não acho que ela vai substituir, talvez algumas áreas sim, né? Mas eu acredito na inteligência artificial como algo que vai somar, e aí nós teremos mais tempo dentro das nossas consultas para poder cuidar melhor do paciente, para tocar ele mais. É isso que eu quero acreditar, sabe? I have a dream, eu tenho um sonho. E eu espero que a inteligência artificial vá por esse caminho. Acredito que a medicina no futuro, ela vai ser consumida de uma maneira muito rápida, sabe? O paciente, ele vai querer fazer o exame, rapidamente ele quer o parecer do seu médico em relação àquele exame. Eu acho que a medicina no futuro, ela vai ter a possibilidade de ofertar tratamentos diversos em áreas, por exemplo, com aspectos imunológicos, biocelulares,
que eu acho que a gente vai avançar muito nos próximos anos. Eu acho que esse é o futuro da medicina. A utilização da inteligência artificial como algo que nos auxilie no cuidado, né? A, a necessidade de uma constante aprimoramento dos médicos, um consumo muito grande de saúde por parte das pessoas, porque hoje você quer pegar o exame, você quer que o doutor Edir, doutor, estou com ressonância aqui do joelho, você não quer esperar uma semana que você tem um retorno marcado para poder ter um Sim, parecer sobre isso. Eu acredito que a tecnologia vai nos vai ajudar a ajudar nisso, estar né? mais próximo do, É. do paciente, sabe? Eu compartilho da tua opinião e eu entendo bem o que você quer dizer, porque realmente é isso, né? Então, às vezes a pessoa pensa, não vai existir mais médico. O médico nunca vai deixar de existir, Não, mas a inteligência não. artificial ela pode te ajudar em outros aspectos, É, no exame mais ágil, até em como escrever um prontuário. Às vezes o paciente fica, o médico perde, não gasta um tempo escrevendo que ele poderia estar examinando ou conversando, uma receita, entendeu? Então, exato. assim, é algumas coisas que vai ajudar. Então, é o que você falou. A nova geração, né, não só a nova, nós que já estamos no mercado de trabalho há um tempo, a gente tem que aprender a usar a inteligência artificial a nosso favor. Exato. Outra coisa que eu acho que é inevitável é a cirurgia robótica, que Não tenho isso dúvida. aí já é uma realidade no nosso país, né? Então, Hum. assim, é uma coisa que a gente tem que estar cada vez mais antenado para isso. E ainda com esse gancho, Wilson, quais são as oportunidades que você diria para os teus alunos que estão querendo estão prestes a se formar? Ó, fica atento para esta oportunidade. Porque às vezes eu tenho um grande amigo, um dos meus sócios, que fala assim: o cavalo encilhado, às vezes ele não, normalmente não passa duas vezes. Então, assim, para os recém-formados, eles não têm noção desse tipo, não têm talvez maturidade na profissão para entender esse tipo de jogada. E o que você diria assim, ó, essa oportunidade para você que está se formando, vai, agarra. Tem alguma coisa? Tem bastante coisa, né? Hoje, o médico, ele precisa diversificar aquilo que ele desempenha, né? Ele não deve se reter apenas às atividades assistenciais. Então, a gente recomenda que ele tenha um olhar mais geral sobre aquilo que está acontecendo, né? É claro, existe pessoas e pessoas. Ah, eu quero ficar só com assistência, vou ficar só com assistência, né? Agora, uma área que eu acho que as pessoas ainda não estão tão abertas são as health techs, as tecnologias em saúde, que hoje cada vez mais estão crescendo, importantes, ferramentas de acompanhamento, monitoramento de saúde, ferramentas que ensinam o paciente alguma determinada rotina com hábitos de vida, hábitos alimentares, prática de atividade física, dando Exatamente. feedback sobre a sua saúde. Então, o que eu faria, o que eu falaria para esse aluno, né? Primeiro, medicina não é praticada mais de maneira solitária. Medicina precisa ter uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar. O cuidado, ele é multidisciplinar. E utilize de outras áreas, além das áreas da saúde, para poder proporcionar cuidado do seu paciente. Pega alguém lá, por exemplo, que trabalha com software, como que ele pode auxiliar no gerenciamento dos cuidados de saúde de um determinado paciente? Eu tenho um grupo de idosos. Como que eu posso fazer para É, oportunizar o acompanhamento, é. a administração de medicação, o monitoramento da Exato. sarcopenia? Na verdade, é o que você falou antes. São as tais das habilidades. Que você tem que, como médico, adquirir certas habilidades para que tu consiga diversificar as tuas possibilidades, né? Exatamente. Então, Cabeça aberta. eu tenho amigo médico, formado médico, mas que trabalha só com tecnologia. Só, entende? Então, acho que esse campo é uma das mudanças que na medicina mais tradicional não existia. Não. Entendeu? Então, E- assim, hoje, até pelo número de médicos, até pela maneira de ensinar, até pelo acesso à informação,
Hoje tem médico que se dedica a criar tecnologias para facilitar o atendimento médico. Ele continua sendo médico, apesar dele não ter o atendimento, o contato direto com pacientes, mas as habilidades dele que ele aprendeu na medicina podem ajudar a criar um software ou um app ou alguma coisa que possa ajudar o paciente, né? Então, assim, Recentemente eu até me surpreendi, né? Dentro de uma instituição muito conhecida de medicina no país, a Faculdade de Medicina da USP, quando a gente pergunta, né, foi questionado, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que fizeram essas perguntas para os alunos, eles, uma parte deles, uma fração deles, já pensa em empreender em saúde, em trabalhar com tecnologias em saúde, uma coisa que nós nunca imaginaríamos há 30 anos exatamente. atrás. Formar em medicina, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assistência à saúde. Eu vou Exato. trabalhar na enfermaria, eu vou trabalhar no consultório, eu vou No trabalhar posto na de unidade saúde, básica de saúde, eu vou trabalhar no hospital, eu vou fazer assistência à saúde. Hoje a gente já vê um número cada vez maior de médicos que pensa, opa, eu vou oferecer ferramentas para que aquelas pessoas que assistem à saúde dos outros possam assistir melhorar a assistência, assistência com facilitar. qualidade e aquele paciente possa, é claro, ter uma experiência melhor, né? E até pensando nesse sentido, uma coisa que com a pandemia que nós vivemos há alguns anos, nos mostrou uma coisa que sempre esteve ao nosso alcance, que é a telemedicina. A telemedicina, eu vou querer ouvir a tua opinião, mas ela, ao meu ponto de vista, ela levou a saúde a lugares dantes difíceis, que nem existem médicos. Concorda? Então, assim, o nosso país tem uma dimensão continental e que, apesar de alguns centros ser super populoso em médicos, Uhum. outros, a medicina é escassa. Então, esse tipo de tecnologia precisou de gente, de médicos que se dedicassem à telemedicina para que a informação chegasse lá. Então, eu concordo com o que você diz na diversificação das habilidades para que você esteja preparado para as oportunidades que às vezes passam. Essa é a minha oportunidade. Vou investir tempo, dedicação, estudo nesse segmento. Tá aí, né? A telemedicina é algo que sempre teve tanta disposição nossa e a gente nunca utilizou de telemedicina. Coisa. Estava sempre à disposição, algo tranquilo. Veio a pandemia, nós tivemos que utilizar desse recurso. Acredito que no primeiro momento gerou estranheza, mas tu falou uma coisa muito pertinente, mestre. Nós temos a possibilidade de levar assistência aos rincões desse país que é enorme, né? A medicina ela tem passado por um processo de interiorização, Uhum. né? A gente tem uma proposta de medicina, mas o curso de medicina aqui ele é uma realidade de interiorização da medicina, mas nos rincões do país a assistência ao especialista ainda é difícil. E aí a telemedicina ela dá oportunidade, né? Ela possibilita, por exemplo, uma interconsulta com um colega médico que está oferecendo assistência, falando da sua área, por exemplo. Um colega médico que está em uma determinada cidade no interior, nos rincões do Brasil, ofertando saúde para aquela pessoa, ele precisa de uma opinião. Em relação a algum exame, né? Um determinado exame, alguma determinada condição, ele tem a possibilidade de ter uma interconsulta De um especialista. exato para poder ofertar esse cuidado. Então, a telemedicina ela é usada, claro, nos atendimentos, a possibilidade de ter atendimentos remotamente, ela é real. Nós sabemos que tocar no paciente é muito importante, examinar o paciente é muito importante, mas para uma primeira avaliação, para um primeiro momento, né, a gente consegue fazer algo pelo paciente ali na telemedicina, mas eu acho muito importante essa questão da interconsulta. É interessante como o ser humano, né, ele tem um poder de amadurecer e aprender com as dificuldades. Então, a pandemia foi um momento muito difícil no cenário mundial, muitas perdas, muitas dificuldades, porém, a gente teve que se adaptar e aprender, e aí a telemedicina, que sempre esteve na nossa cara, começamos a praticar. Wilson,
mudando um pouco o rumo da nossa conversa, você vê que o papo é tão gostoso que flui e a gente vai conversando até a tarde inteira, daria para falar aqui. Se tu falar para mim, olha, Wilson, fala sobre educação Fala à médica. vontade. É, Exatamente. fica Então, 2 dias. por isso que eu disse, não tem como eu conversar com o professor Wilson sem falar de ensino. Ele que dedica tanto tempo do dia a dia, tantos anos da vida dele ao ensino de novos médicos. Nós vamos falar então sobre envelhecimento saudável, que hoje é o que a gente é um assunto muito em voga. Quais como que o cuidado geriátrico pode influenciar diretamente ou indiretamente na melhora da qualidade de vida do paciente? Olha, a gente, dentro da instituição ali, né? Lá vai eu voltando para a sala de aula. Mas quando nós tentamos orientar os nossos alunos sobre o cuidado, dentro da geriatria tem uma coisa muito importante que a gente precisa garantir para a pessoa, que é a independência e autonomia. Então, eu preciso dar independência e autonomia para o meu paciente para que ele possa ter independência para suas atividades básicas de vida diária, desde se vestir, comer, se alimentar, né? Até atividades instrumentais de vida, que envolvem interação com as pessoas. Então, hoje, nós precisamos formar médicos com essa perspectiva, e o cuidado geriátrico ele tem, na sua essência, o objetivo de garantir essa autonomia, essa funcionalidade, essa independência para a pessoa idosa. E aí que tá. Como que nós fazemos isso? O cuidado para o envelhecimento, você envelhecer com qualidade, você envelhecer com autonomia, de você estar lá fazendo suas atividades básicas, instrumentais de vida diária, ele depende de cuidados que envolvem alimentação, prática de atividade física, que hoje existiu uma mudança na perspectiva nossa em relação a isso, que antes nós pensávamos, o paciente está com osteoartrite. Estou sempre usando os seus exemplos, né? Pode usar à vontade. A gente compartilha desses Claro. exemplos também. O paciente está com osteoartrite. O que eu vou fazer? Eu vou fazer analgesia, vou prescrever um anti-inflamatório. E é isso. Hoje, o que nós evoluímos? Não. Nós vamos oferecer várias medidas não farmacológicas Exatamente. que vão garantir a autonomia, a funcionalidade daquela pessoa e daquele indivíduo. Então, os cuidados geriátricos hoje, eles vêm de uma maneira muito intensa para garantir a autonomia e independência da pessoa idosa. Você sabe, professor, que eu, como ortopedista, especialista em cirurgia do quadril, isso era uma coisa que muito me intrigava. Que eu, tecnicamente, adquiri experiência, estudei bastante e me julgo tecnicamente bastante competente para tratamento das fraturas, da artrose do idoso. Mas eu sempre me perguntava, Ciro, esse idoso teve uma fratura do quadril. A cirurgia ficou excelente. Mas a gente sabe que, estatisticamente, grande parte desses idosos não voltam a caminhar. E uma grande parte deles vem a óbito. 50% deles no primeiro ano. Exatamente, é um número assustador. Assustador. E aí, o familiar fala, porque ele morreu da fratura. Você já vai entender onde que eu estou querendo chegar. Me deixava certamente frustrado. A gente o médico ele abdica da sua própria qualidade de vida para dar conforto a um paciente que precisa. Exato. A cirurgia ficava perfeita. E eu ficava pensando, meu Deus, essa estatística continua alta. Lógico que existem algumas coisas dentro da especialidade que a gente pode fazer, algumas ações para que esse cenário seja um pouquinho melhor. Sim. Porém, eu penso muito, e isso sempre, desde que eu me formei, um bom tempo atrás, e eu pensava, que tal se eu começar a tratar esse vozinho 20 anos antes? Entendeu? Que ele já vai entender onde que eu quero chegar. Será que se eu der uma nutrição melhor para ele, hábitos de vida saudáveis,
combate à sarcopenia, prevenção de osteoporose, quando essa senhora tiver 50 anos, será que não vai evitar que ela venha a fraturar o fêmur aos 70? Exato. Entende? Então, assim, eu acho que esse ponto é um ponto que é fundamental. E a medicina mais tradicional olhava para quê? Você tem que ser um bom cirurgião. A doença. Isso, este é o ponto que eu falei. Tratar a doença. Mas o olhar do novo médico, eu acho que tem que ser prevenir a doença. E uma coisa é você me corrija se eu estiver errado, e eu quero ouvir a tua opinião. Uma coisa é você dizer, senhorinha, você tem que comer bem e fazer exercício. Tchau, volte daqui a um ano. E outra coisa é você ser proativo e não somente dizer para o paciente idoso, ou não vou nem falar do idoso, porque acho que o foco principal tem que ser no adulto, para quando ele entende, naquela parte preventiva, ser da maneira ativa. Você tem que fazer, ter hábitos saudáveis. Vamos lá, exercício físico. O que você tem que fazer? Isso. Gastar mais tempo explicando, orientando. Você tem que fazer dieta. Mas se falar para uma pessoa que é leiga, ela não entende nada de dieta. Ela vai dizer assim, vou passar fome. Ou ela vai dizer assim, não, fazer dieta? Para quê? Eu não sou gordo. Não sou obeso. Então, assim, hoje acho que a medicina está mais, principalmente a geriatria, atuando nessa área de orientação mais a fundo do que é o tratamento, né? Abraçando mais o paciente do que simplesmente orientando. O que você entende nesse aspecto? Estou certo, estou errado? Muito certo, porque nós estamos tirando o centro da doença, e eu fico feliz com o seu raciocínio, porque é o raciocínio de um médico formado do método tradicional, mas que já entendeu que ele não pode tratar mais só a doença. Nós precisamos tratar pessoas, né? Então, é a visão mais atual de saúde, um indivíduo biopsicossocial. Então, os componentes biológicos, psíquicos e sua interação com o meio. E tanto a geriatria, mas como a medicina como um todo, hoje ela tem se preocupado cada vez mais com a prevenção em saúde. Exatamente. Muitos colegas me perguntam, mas por que você faz isso? E eu sou formado há 21 anos, formado no Escola de Medicina Tradicional, no ensino tradicional. Só que acho que uma das minhas diferenças é que eu nunca me acomodei. E eu sempre me mantive estudando. E se hoje em dia o estudo ele é focado na prevenção, eu acho que eu tenho que estar atualizado, até porque eu considero que um médico, qualquer profissional, mas nós estamos falando aqui de médico, de estudantes de medicina, médicos sem formado, a partir do momento que ele se acomoda e para de estudar, é o que você falou. Em 20 anos a medicina muda tudo. Então você imagina, eu tenho 21 anos de formado, se eu não tivesse estudado, hoje eu estaria. Ela está se mudando. 75 dias ela muda, olha só. Dado alarmante, porque é impressionante, entendeu? Então, assim, e quais doenças, assim, você acha que quais são as principais doenças que você entende que se a gente trabalhar antes a prevenção, a gente consegue evitar no futuro? Tipos de doença, sim, ou citar alguma doença específica? Praticamente todas. Praticamente todas. Até as doenças genéticas, né? Nós podemos interferir na evolução delas, no curso delas, com medidas de prevenção em saúde. Então, vamos pensar algo aqui que todo mundo que está nos assistindo aqui conhece: hipertensão arterial. Todo mundo está habituado a tratar a hipertensão arterial como antihipertensivo: hidrocortiazida, losartana, captopril, enalapril. A lista é longa. A lista é enorme. Mas, dentre as medidas não farmacológicas, a perda de peso ela pode ser responsável por reduzir a sua pressão arterial de 7 a 8%. Ou seja, se você está com a pressão de 150 por 80, perder peso pode reduzir sua pressão arterial em 10 milímetros de mercúrio na sistólica, então um pouco mais. Ou seja, você quer pode dizer que o emagrecimento pode fazer com que você evolua favoravelmente ou até deixe de ter hipertensão?
Exatamente. Você pode sair de um estágio de hipertensão 1 para um estado de pré-hipertensão e com as outras medidas, redução do consumo de sódio, em redução do tabagismo ou cessação do tabagismo, você pode ter níveis pressóricos normais. Então, tá aí uma grande questão. Medidas não farmacológicas hoje cada vez mais estão sendo encorajadas e elas fazem a diferença. Hoje, saber usar um medicamento, ele não é Não basta, suficiente não basta, mais. não Não, basta. não é. Eu fico pegando, esses dias eu estava te acompanhando na rede social, aí eu vi, lá tô abrindo um título Exatamente, de graças a medicina do Deus. esporte. Aí eu fiquei pensando assim, o Edir, com toda a sua trajetória dentro da ortopedia, com a sua formação em quadril, ele buscou mais essa formação. Mas aí, agora vendo tu falar, né? O tanto que esse conhecimento vai Agrega. agregar para o cuidado dos seus pacientes. Exatamente. Hoje, desculpe, pode Desde falar. evitar as lesões até a recuperação dele Exato. ser melhor, Então, a assim, reabilitação dele ser. como você bem disse, eu tenho minha formação já tradicional, médico, ortopedia, cirurgião de quadril. Mas ao longo da minha trajetória, aquela minha frustração enrustida de pensar que eu poderia ajudar esse idoso antes dele quebrar, ou essa mulher que hoje tem osteoporose aos 75, se ela tivesse feito uma reposição hormonal aos 50, talvez ela tivesse de evitar a sarcopenia ou ainda a osteosarcopenia, que é o que está muito falado hoje em dia, Exato. me levou a estudar. E esse ano, na verdade, foi só o fechamento com chave de ouro de uma coisa que eu me dedico há muito tempo, que foi a obtenção do RQE, então, que O registro. é o registro de qualificação da especialidade, que é uma prova, não é fácil, mas enfim, é uma coisa que assim, as pessoas me perguntam, mas Edir, o que muda na tua vida prática? Talvez nada. Porém, para o meu interior, uma coroação de todo o esforço, que ao contrário do que as pessoas pensam, mas Edir, doutor Edir, você já está estabilizado, já está economicamente estável, já tem sua família. Chega um ponto na maturidade do médico, e é isso que eu espero de todos os médicos, que eles aprendam a ver que nem tudo é só sucesso financeiro. Exato. Você falou bem certo no começo, eu ia deixar para finalizar com isso, mas vou falar nesse momento. A gente tem que aprender a ver além do sucesso econômico. Você tem que aprender a fazer a diferença. Então, ao contrário do que muitos pensam, que a medicina esportiva é só tratar atleta, é uma visão equivocada. Porque lá a gente aprende, a gente estuda como avaliar um exame cardíaco, uma ergospirometria, um eletrocardiograma, como prescrever exercícios físicos. A gente sabe o que muitos sabem. Todo mundo sabe que tem que praticar exercício. Aliás, você vai no médico, mas você tem que tomar esse remédio, tem que fazer exercício e dieta. E acabou ali. Agora, se você não. Mas o paciente que é leigo sai do consultório e diz: o que eu tenho que fazer? Exercício físico. Tem gente que entende musculação, tem gente que entende caminhada, e tem gente que não entende, que é a grande maioria. Então, assim, você tem que fazer a diferença pelo teu paciente e orientar. O exercício é assim, nessa frequência, nessa intensidade. Com resistência ou não. Com resistência, flexibilidade, aeróbico, exato, cardiorrespiratório. Então, assim, uma dica, então, para os médicos, que eu gosto muito, inclusive o pessoal da T3, que vai se formar no final do ano, aprendam a fazer a diferença com uma arma que vocês têm, que muitos queriam ter, que é a medicina. Então, assim, lutem a favor do teu paciente, né? A favor da medicina, evoluam, não parem de estudar, que aí a gente vai sempre ter... Sabe por quê, meus, que isso é importante? Porque daqui a pouco nós vamos precisar, certo? Desses médicos recém-formados. Então, você é muito jovem ainda. Obrigado. Mas, enfim, daqui uns 20, 30 anos, você vai precisar do teu aluno, que hoje é recém-formado, para cuidar de você. Todo mundo vai precisar, então isso é muito importante, que a gente forme pessoas com esse olhar, né? Eu estou falando uma coisa bem interessante, né? A questão da sarcopenia, por exemplo. Eu citei como exemplo a hipertensão arterial, que é algo que todo
quem está nos acompanhando aí tem alguém hipertenso, conhece alguém hipertenso, né? Mas a sarcopenia, ela vai de encontro à osteosarcopenia, né? Hoje a gente tem discutido muito, mas falando pela sarcopenia, a perda de massa muscular magra. associado à redução da funcionalidade, redução de força do músculo. Exato. Então, isso é o conceito de sarcopenia. A sarcopenia, ela está associada não só à questão da queda, né, que é um medo que nós temos tanto na ortopedia quanto na geriatria, que é a queda na pessoa idosa, mas a sarcopenia, ela está associada a aspectos cognitivos, então aspectos de aprendizado da pessoa idosa. Hoje nós sabemos que a sarcopenia, ela está associada à demência. Mas por quê? Aquele idoso, aquela pessoa idosa, que ela tem uma menor autonomia, ela tem uma menor funcionalidade, que ela não tem tanta força, ela vai ficar restrita na sua casa, ela vai ter menor interação com as pessoas, ela vai reduzir a aprendizagem dela, e isso tudo vai corroborar para a demência no futuro. Exatamente. Então, hoje a gente sabe músculo e cognição, músculo e cérebro. E a gente sabe, para manter músculo, prática de atividade física resistida, Exato. né? Uma alimentação Rica em proteínas, rica principalmente, né? em proteínas, com bom equilíbrio, desde que a função renal esteja ok, né? E ter uma rotina ali onde que a pessoa se mantenha ativa, interagindo com as pessoas, e a gente sabe da importância disso aí para o envelhecimento. Exatamente, é isso que a gente tem que tentar passar, esse tipo de informação, não somente para os nossos pacientes, mas também para os nossos colegas médicos que têm que ter essa visão mais ampla da medicina. É. Então, e aí voltamos lá no meu caso. O que o cirurgião de quadril, acostumado a tratar fratura, artrose, o que tem a ver a sarcopenia? Tudo a ver. Tudo. E aí entra o que você falou. A pressão alta, olha só, a pressão alta você mede e sabe que é. Uhum. A diabetes você mede no dedo, você sabe que está. A tireoide, você faz o exame, você vê que não está funcionando. Agora, a sarcopenia, existem exames que podem, mas não está num exame objetivo ali. Ah, vou fazer um exame de sangue para ver se eu tenho sarcopenia. No entanto, a gente sabe que existem alguns casos onde a sarcopenia ela tem uma íntima ligação, o idoso e o obeso. Então, no idoso principalmente, que é a nossa pauta de hoje, a prevenção de quedas. Antigamente falavam, como é que a gente vai prevenir queda? Ah, tira o sapato, tira o chinelinho, tira o tapete, exatamente. Hoje você tem que ser tem que antecipar outra coisa. É a independência que você falou, a mobilidade, o simples fato de levantar da cadeira, levantar da cama. Muitos idosos quebram o quadril levantando do vaso sanitário, entendeu? Ou por falta de força, ou por tontura, essas coisas, entendeu? Então, assim, e uma fratura do quadril pode mudar totalmente o desfecho da vida desse paciente, né? Então, essa parte de prevenção aí, esse olhar mais amplo, até mesmo a parte hormonal, entendeu? Então, assim, é muito mais do que simplesmente dizer, ó, tira o chinelinho do chão ali que é para ela não tropeçar. E a gente observa que o idoso, ele tem cada vez vivido mais. O ser humano tem vivido mais e com cabeça, né? Com lucidez. Porém, a gente vê que muitas vezes o corpo não corresponde com a lucidez do paciente. Cuidar dos outros é muito difícil. A gente sabe. Então, pensando aqui num idoso acamado, né? Numa pessoa acamada. Aquele cuidado é muito intenso. Ele é difícil. E muitas vezes isso gera sofrimento para as pessoas. E por estar gerando esse sofrimento, é importante que a gente tenha esse olhar diferente para o cuidador. Então, o que eu deixaria para essas famílias que cuidam de pessoas idosas? Cuidado com o cuidador. É fundamental, né? Para você oferecer um bom cuidado, você precisa estar bem. Você precisa estar tranquilo, você precisa estar bem com você mesmo para você ofertar um cuidado de qualidade. E a gente vê muitas vezes nas famílias, é uma pessoa que cuida, essa pessoa tem uma
carga de vivência muito grande, muito próxima àquela pessoa que está sendo cuidada. Isso imprime sofrimento a ela. Então, cuidado com o cuidador. Você que tem um irmão, uma irmã que está aí cuidando do seu pai, tem um olhar diferente sobre ela, né? Legal. Porque a saúde do cuidado vai depender do cuidador. Wilson, isso eu acho que é dignidade, né? Com quem dedicou uma vida cuidando dos filhos, né? Então, quando ele chega na terceira idade, às vezes até com um pouco mais de dificuldade, ele merece um cuidado e uma atenção especial. Não tenho dúvida. Para a gente fechar o nosso bloco aqui de longevidade saudável, então, assim, dá uma dica aqui para a nossa audiência. 2 dicas. Qual o melhor exercício para o idoso ou para quem vai estar entrando aí na terceira idade? E qual padrão alimentar? Existe algum tipo de dieta específica para essa fase? Edir, são coisas que a gente orienta, que a gente deveria, né, orientar para todos os pacientes. Primeiro, quer reduzir o seu risco cardiovascular? Pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Quer manter músculo? Atividade física com resistência. É estranho a gente falar sobre isso, né? Então, eu preciso levantar peso para poder garantir músculo? Sim. Muitas vezes a gente pensa assim, eu faço caminhada e tá tudo bem. Ok, para o seu risco cardiovascular vai ser perfeito. Agora, para você manter uma boa musculatura, atividade física resistida, peso. Em relação a hábitos alimentares, é aquilo que a gente sempre conversa. Dá preferência a carnes magras, ter uma dieta variada com frutas, legumes, verduras, ter uma boa ingesta proteica, porque nós sabemos disso, da importância. Estarmos atentos às nossas reposições vitamínicas, em relação à suplementação de vitamina D e cálcio, que é fundamental. E procure um médico para que possa orientar, realizar uma reposição hormonal, algo que é fundamental. Para o envelhecimento com qualidade, com a manutenção da sua massa óssea e muscular. Exato. Eu acho que nesse bate-papo a gente conseguiu compor diversas informações sobre dicas de como ter uma longevidade mais saudável. Mas é importante dizer, né, Wilson, que o nosso podcast não exclui a possibilidade de uma consulta médica. Então, são várias dicas importantes. Se você já entendeu, você tem que fazer exercício resistido, aeróbico, tem que comer bem, tem que cuidar do idoso, tem que prevenir doença, tem que fazer emagrecimento, tem que tratar a osteosarcopenia. Porém, você merece um tratamento interdisciplinar. Nutricionista, psicólogo, médico, fisioterapeuta e por aí vai. É isso mesmo? Com certeza, com certeza. Vamos agora, então, para o nosso quadro especial, chamado Depois do Expediente. De que se trata isso? Agora chegou o momento que a gente vai conhecer, então, curiosidades, hábitos de quem é o Wilson, fora do expediente, no seu ambiente natural. E eu vou fazer vou instigar alguns assuntos, mas sinta-se à vontade. Hoje, então, o professor Wilson se despede e entra, então, o Wilson, marido da Nathalie, entendeu? Dono de casa, não sei como é que é. Me conta o seguinte, teve algum momento na sua vida que influenciou você a ser quem você é hoje? Tem algo que me marcou muito, que foram 30 dias que eu estive com meu avô, cuidando dele. Meu avô tinha doença de Parkinson, morava numa fazenda no interior de Minas Gerais. E durante aqueles 30 dias que eu estive cuidando dele, minha avó estava fazendo uma cirurgia. E eu não me recordo se eram férias da faculdade. Eu fiquei 30 dias cuidando do meu avô. Entendi. Aquilo ali me fez pensar de uma maneira diferente. Acho que talvez ali eu acendi meus olhos para cuidar dos... Legal. E você tem algum hobby ou alguma mania que nós não conhecemos, que teus alunos não sabem? Vai lá, vamos ver. Tem sim. Conta pra gente, vai. Fora do trabalho. Edir,
eu gosto muito de ler, mas todos os alunos sabem que eu gosto de ler. Eu gosto de ler, eu leio muito sobre história da medicina, sou apaixonado por medicina. Então eu leio muito sobre história da medicina, eu adoro ler sobre assuntos que envolvem essa ciência e arte que é maravilhosa, né? Mas saindo disso, eu gosto muito de ficar em casa, bastante, com a minha esposa. Nós não temos filhos ainda, então com os bichinhos, com os cachorros, com os gatos, é um ambiente que eu me sinto muito bem. E ali eu gosto de ouvir minha música, ouvir meus podcasts, ler os meus livros, tomar um bom café, que eu adoro. Uma paixão que eu tenho é uma paixão pela zona rural. Que legal, Isso é legal. uma coisa que ninguém sabe, né? Eu vivi uma boa parte da minha vida aí no campo, minha família vem do campo e meus pais moram num sítio e é uma perspectiva de vida que eu adoro a vida no campo, eu gosto de estar na natureza, é algo que eu vi que me faz muito bem. Então, quando eu pego viagem, eu olho a mata, eu olho o- um rio, vejo o canto dos pássaros, aquilo ali me faz muito bem, muito bem. Ir para casa dos meus pais, chegar lá, ter aquela vida simples do campo, na lida com o gado, na lida com as coisas da roça, é algo que me faz muito bem. E eu acho que os alunos, ninguém sabia disso. Agora Ninguém não sabe sabiam, disso. agora vão ficar sabendo. A gente tem uma audiência grande dos nossos alunos, pelo fato de eu ser um dos docentes lá do mesmo curso que você é o coordenador, então certamente a partir de agora vão ficar sabendo. Exato. Espero também que eles possam aprender, não somente com o Wilson professor, mas com o Wilson ser humano, que conta algumas curiosidades para a gente agora, que talvez eles não soubessem. Mas Wilson, aproveitando, falando então um pouco do teu passado, tem alguma dica? Aliás, que dica que você se daria, que você daria para você mesmo, se você pudesse voltar 20 anos atrás e dizer, ó, Wilson, seja ou faça ou que dica você daria? Porque a gente vê que você é uma pessoa muito bem sucedida na profissão, como professor, como médico, como esposo, tem uma esposa sensacional, mas assim, tem alguma coisa de daria uma dica para você mesmo lá no passado? Sabe, eu acho que sim, com certeza. Eu acho que tem coisas que a gente vai aprendendo só com o tempo, né? Embora eu seja uma pessoa muito calma, eu acho que o Wilson de 20 anos atrás, ele não tinha aprendido a descansar algumas coisas, entender que o tempo, ele te dá respostas. Entendi. Talvez ser Então, mais calmo do que você é hoje, no caso. mais calmo que eu sou hoje. É Legal. porque muitas vezes, depois de um tempo, a gente sofre muito com algumas coisas, a gente se preocupa muito com outras coisas, e talvez o Wilson de 20 anos atrás, ele não entenderia. Ele queria, não, eu quero fazer, vou para cima. Não, calma, tem coisas que, se elas serão suas, elas serão suas. Ou agora, ou daqui Tempo, a 20, 30, 40 anos, né? exato, É isso, claro, é necessária a constância, é necessário o trabalho, o é esforço, necessário o né? esforço, a resiliência, mas vem. Mas isso se chama, Wilson, maturidade. Exato. Felizmente ou infelizmente, a gente precisa passar o tempo para adquirir a maturidade necessária. Seria muito fácil se você fosse com a tua cabeça de hoje, tivesse 12, 13 anos, mas a vida é assim, a maturidade se adquire realmente carregando pedra, carregando piano, não é somente na glória, né? É nos tropeços também que a gente acaba aprendendo, né? E uma outra coisa que me ajudou muito, eu não sei se as pessoas sabem desse meu lado, né? É Deus. Embora eu seja um homem da ciência, né, tá ali sempre no ambiente acadêmico, discutindo ciência, discutindo. Hoje eu sou uma pessoa muito mais voltada a Deus que outrora. E talvez eu tente entender a medicina com os olhos de alguém que vê a pessoa como um todo, não apenas o bio, o psicossocial, mas a questão espiritual também, né? Eu acho que esse encontro com Deus também foi algo importante
para que ocorresse esse Sim. amadurecimento e eu aprendesse a descansar em Deus, Sensacional. somente os cansados, né? Então, eu vejo que isso também mudou minha vida. Eu sou grato à minha esposa, inclusive, que me aproximou de Deus, sempre tive uma vivência próxima, mas é aquela coisa, a gente se distancia Um motivo ou outro, por um né? motivo ou outro. Mas ele sempre tá lá, né? Ele não. E aí a minha esposa, ela trouxe, hoje eu me dedico, hoje eu busco entender e tenho ele como o salvador da minha vida e com certeza isso transformou a minha forma de viver e ser ainda mais calmo e descansando no futuro. Tá certo. E como que você equilibra a tua vivência profissional com a tua carreira, com o teu lado pessoal? Porque, né, a gente A sabe gente que sabe que é não difícil, é fácil, mas aí que a pergunta é para você, então. a gente sabe tem dia que a gente não sabe se a gente está trabalhando ou se a gente está se divertindo, Ou se divertindo trabalhando. se divertindo trabalhando. Então, Legal. eu confesso que tem dia que eu fico assim, sem entender. Eu gosto muito do que eu faço, né, Edir? Bastante. Acho que isso facilita também. Claro. Então, estar dentro do ambiente acadêmico é um negócio que eu me sinto muito bem, de estar do lado do paciente é algo que eu sinto muito bem. Então, eh, ali eu tô bem, tô Existe um, tranquilo. um provérbio famoso que diz: faça o que você ama e não terá que trabalhar nem o dia da sua vida. Então, isso eu acho que se enquadra na minha vida, se enquadra. Então, para mim, eu faço com prazer e acredito, pelo que eu conheço você também, seja verdadeiro isso para você também. Mas eu tiro meu tempo para mim agora. Eu tenho meu tempo, e isso é importante. Então, conta para nós, o que você É, faz no teu tempo ali? eu tenho o Academia? tempo para mim, o tempo para academia. Então, eu malho com a minha esposa, a gente malha junto, Legal. sob a supervisão do professor aqui da cidade. Então, a gente tem o cuidado, a caminhada, a corrida. Eu estou Exato. correndo nos últimos meses aí, eu tenho assumido essa postura, estou ali Legal. nos 5 quilômetros Tá ainda, bom, mas é isso mas aí. a gente começa. E o que eu acho que é importante. Ah, eu vi você participou de uma 5 km com a Natalina? Foi, né? Participei. Foi, né? É isso aí, cara. É, é importante a gente fazer o que gosta, mas tem que dar o tempo que a gente precisa para nós mesmos, para nossa família, para a esposa, para o exercício, para se cuidar. Isso é muito comum com os pacientes, que quando a gente indica, olha, você tem que fazer exercício. Não, eu não tenho tempo. E aí tu tem que pensar, será que não tem tempo? É o tempo que a gente Entende? tem para consumir rede social, por exemplo, é o Exatamente. tempo que a gente tem para consumir uma série. A gente pode, com certeza, destinar esse tempo à série, reduzir talvez um pouco ali a quantidade de série e rede social e dedicar à nossa saúde, dedicar às pessoas que estão no nosso entorno, né? A minha esposa, a minha família, meus pais. Então, a Exatamente. gente Exato. precisa ter uma rotina de dedicação a Equilíbrio, né? E o nós, ter um equilíbrio, né? equilíbrio, né? Exato. De poder brincar com os meus cachorros, de tomar meu chimarrão, de assar minha carne, que são coisas também que eu gosto. Prazer, né? Dar aula no Exatamente. domingo de manhã, um chimarrão e assando a carne com muita tranquilidade. Isso eu gosto bastante. O bate-papo tá excelente. Você vê aqui, quando a pessoa tem um papo gostoso, a gente fala aqui horas e nem vê o horário passar. Muito obrigado pela presença, Wilson. E agora, para que a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio, Uhum. eu queria saber de você. Tem algum conselho que você recebeu ao longo da tua vida e que você carrega até hoje? Eu tive um mestre na minha vida, né, o professor Márcio Alberto Cardoso, professor de anatomia, médico legista da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu falo que foi o meu mentor de vida, foi o professor Márcio. Foi quem me despertou o olhar para o docente de uma maneira diferente, didática e pedagógica. Eu adorava a forma como ele dava aula. E o professor Márcio, ele sempre nos aconselhou muito, né? A gente tinha três mandamentos do laboratório de anatomia que hoje eu entendo bem, né? E, e os conselhos dele de buscar, de crescer, de se dedicar às pessoas, de estudar, de se aprimorar naquilo e dar valor ao trabalho foram fundamentais para minha carreira. Ótimo.
Então, eu tive a sorte, né, de ter esse mentor que me mostrou a importância de se dedicar àquilo para você Legal. ter sucesso. Sensacional. Já que você falou do teu professor de anatomia, me lembrou uma história que você me contou uma vez. Lembrou qual que é? Não. Eu acho que sim. Você foi Vamos buscar, lá. lembra? Com um carro de funerária lá no... Então, assim, para encerrar nosso episódio de hoje, o professor Wilson vai contar uma história que ele me contou já em outras oportunidades, que é bastante interessante, que você, que é aluno dele, que vê ele dando aula, todo bonitão ali, não imagina que isso aconteceu. Conta pra gente, Wilson. Eu tenho algumas delas, né? Mas uma delas foi muito curiosa. E nós, desde Belo Horizonte tem, a Universidade Federal de Minas tem um projeto muito grande de doação de corpos, né? Doação de corpos Pra para estudo. ciência, para estudo. Eu participava desse projeto lá. E aí, depois, quando eu fui para São João del Rei, trabalhando em uma instituição do grupo ao qual eu trabalho hoje, do grupo educacional que eu trabalho, que nós trabalhamos, né? Lá eu tentei colocar esse projeto para doação de corpos, né? E ele vai e tal. Aí um belo dia me ligaram, Wilson, ó, faleceu um paciente lá no interior do Rio de Janeiro e ele quer doar o corpo. A família já tem o termo aqui, tá tudo certinho, só que a gente não consegue buscar. O pessoal da Universidade Federal me ligou. Ah, será que vocês não podem atender o pedido dessa família que quer tanto doar o corpo dessa pessoa? Imagina, né? Que pensamento, né? Eu falo que é abdicar da última coisa que nós temos, a matéria nossa aqui, em prol do outro, né? Então, nós saímos numa tarde de quarta-feira e foi uma viagem muito longa. Eu sei que quando nós voltamos acompanhando um carro de funerária, era meia-noite, estávamos passando com o corpo dentro da faculdade para poder prepará-lo para estudo, né? E Foram buscar o corpo, então. fomos buscar, a família ficou muito grata, né, com aquele nosso ato, que era à vontade. Então, Então, para você, estudante de medicina, que acha que para ser mestre em anatomia que é só estudar, não. Tem que fazer um pouquinho mais. O professor Wilson fez uma viagemzinha para buscar um né, instrumento de estudo, e né? quantas vezes, né, a gente teve que ficar uma boa parte da noite cuidando, injetando formol, entre outras coisas aí, para poder garantir que a aula aconteça, né? O aluno muitas vezes não sabe dos bastidores. Quer montar uma aula, se dedicar, montar um slide, preparar uma peça, são coisas que de Exatamente. fato exigem de nós. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Em Forma Podcast, com bastante dica de saúde e longevidade, com o meu amigo, que eu quero agradecer aqui do coração, doutor ou professor Wilson Campos. Meu muito obrigado, uma imensa satisfação, você sabe o quanto carinho eu tenho por você, mas deixa aqui o teu contato para o pessoal que queira te procurar, ou para alguma dica, ou para alguma consulta, ou para algum suporte em qualquer setor da tua área de atuação. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui conversando contigo. Desejo-lhe muito sucesso nesse novo projeto, que é o Informa Podcast, que tu continue sempre nessa vertente de inovação e inspirando novas pessoas, Edir. Desejo muito sucesso. Obrigado por ter realizado esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, ainda mais nessa primeira temporada. Legal. Eu sou fácil de encontrar, eu vou estar sempre na minha instituição de ensino, venham nos conhecer. Fala onde é, fala o nome, pode falar. Unidep. Unidep pertence ao grupo educacional AFIA, que é o maior hub de educação médica do país, extremamente comprometido com a formação médica de excelência, né? O qual eu tenho a honra de fazer parte por 9 anos, e eu estou há 4 anos e meio aqui no Unidep. Então, eu sou fácil de encontrar lá, ou pode me encontrar nas redes sociais, Wilson_Campos_ no Instagram, é onde eu sou mais ativo, onde vocês podem me encontrar com maior Legal. facilidade. Agradeço a toda a audiência que nos acompanhou pela intenção e pela
toda a atenção dedicada ao nosso episódio de hoje. E eu gostaria novamente, então, antes de terminar, de agradecer aos nossos apoiadores. Ortotrauma, Clínica de Ortopedia e Traumatologia, Medinfuse, Instituto de Saúde, Bem-Estar e Emagrecimento, Academia Move, Vila de Grano Produtos Naturais e Crop Assessoria de Marketing. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau!